Mas é muito importante saber essas coisas, porque vemos às vezes palavras que a gente não sabe a origem, né? Então nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, comprada e remida pelo seu precioso sangue. Então, de forma que vamos estudar esse assunto, que é muito importante, o ministério da igreja. É a quinta lição. A quinta lição, o ministério da igreja. Então, vamos estudar esse assunto. E o capítulo que tem como base o texto bíblico se encontra em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Vamos abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Que bom ver você. Está vendo? Cadê? Veio com seu papai, né? Seu papai está por aí, Rogério. Então, meus queridos, vamos abrir a carta aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler a palavra de Deus. Este é um texto bem conhecido, né? Na carta aos Coríntios, capítulo 13. Lembra você que carta ou missiva, ou epístola, né? Podemos chamar de carta, missiva ou epístola. Você não disse, vamos abrir primeiro aos Coríntios. É primeira carta aos Coríntios. Tá bom? É a melhor maneira de falar em português, né? Ninguém vai dizer, vamos ler a Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel. Tem gente que chama que 1 Samuel. Primeira é para carta, missiva, epístola. Samuel não é carta, é livro. Primeiro livro de Samuel. Não vai ler Primeira Reis. Não existe Primeira Reis. É primeiro livro dos reis. Porque primeiro é uma expressão usada só para cartas, missivas ou epístolas. Estou dizendo isso porque às vezes eu escuto essas frases. Primeira Reis, Primeira Samuel, não existe isso, tá bom? É só para ajudar. Quem estuda português fica um pouco chato, sabe? Como eu tenho mestrado em letras, eu fico preocupado quando eu vejo alguma coisa que não está certa na língua culta, na norma portuguesa. Eu tento corrigir isso, mas só para ajudar as pessoas, né? Então, vamos abrir a Bíblia, então, né? Então, primeira missiva do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Está bem? É um texto belíssimo, é um texto apoteótico, é um texto glorioso, é um lindo texto da palavra de Deus, que retrata sobre o amor, a importância, a relevância e a supremacia do amor. Vamos ler, então? Você pode acompanhar com a sua Bíblia aberta? Está bem? Vamos acompanhar esse texto? Rodrigo, você tem sua Bíblia, sua esposa tem sua Bíblia. Os dois podem vir aqui à frente, fazer uma coisa diferente. Rodrigo vai ler um versículo e sua esposa lê o seguinte. Tá bom? Tá bom? Você pode fazer isso? Então, é 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13, tá bom? Você vai ler, sua esposa, você lê um versículo, sua esposa lê o versículo. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte,
mas então conhecerei como também sou conhecido. Assim permanecerá agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Muito obrigado por esse nobre casal. Tá bom? Eu gosto de participação, eu gosto de ensejar a ocasião para as pessoas, porque é uma maneira de a pessoa ser mais útil. Hoje, a educação, né? Até o método Paulo Freire falava sobre, no seu livro, A Pedagogia do Oprimido, se bem que, como pedagogo, eu não concordo com Paulo Freire em muitas coisas, porque ele trabalha com viés socialista, e eu não sou socialista, então eu pego nele que o que é importante, o que não presta, eu jogo no lixo, jogo no trash, como diz em inglês. Então, mas uma coisa interessante é a compreensão da educação bancária. Aquela educação bancária era a educação que só o professor falava e cabia ao Rogério todo mundo só escutar e ficar calado, né? E até as pessoas ficavam inibidas e até se sentiam constrangidas porque não podiam falar. A ênfase hoje da educação é a educação centrada no aluno, que o aluno também possa participar, possa ter sua vez, possa ser ouvido, possa ser ouvida, né? Então, isso se chama essa educação incepcionante, né? E eu gosto disso, fui professor muitos anos universitário, e eu gosto de participação, de ouvir o aluno e a aluna sobre o tema, tá bom? Por isso que mandei vocês lerem. Só para correção textual, como eu gosto muito da língua original, porque a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, e muitas vezes as traduções, porque as traduções necessariamente não são perfeitamente traduções, são paráfrases. O que é paráfrase? É escrever o que o texto significa. Não é a tradução por palavra por palavra, mas é traduzir o sentido do texto. Por exemplo, a palavra caridade. A palavra caridade é uma palavra que foi usada, mas que não está no texto original. Entendeu? Por isso que quando eu escuto, porque a palavra caridade vem da palavra do latim caritas, né? Caridade. Mas o que Paulo está falando, a palavra que ele usa mesmo é ágape, é amor, não tem como traduzir por caridade. Então, às vezes, eu escutei a sua tradução, eu diria que não é uma ótima tradução essa Bíblia, porque ela traduz sempre amor por caridade, né? Ela vai dizer em 1 João 1,8 que Deus é caridade, né? Devemos amar a Deus porque Deus é caridade. Essa é uma tradução que não é muito feliz. Na tradução, é só uma sugestão, tá bom? Porque a gente tem que corrigir essas coisas. Porque a verdade, a palavra, de fato, é amor. Então, mas a participação sua foi maravilhosa, tá bom? Não estou corrigindo você como pessoa, não. Fazendo sua observação quanto ao texto. Porque é dever do pastor e daquele que prega, ou aquele que lidera, explicar quais são as melhores versões bíblicas, porque tem muitas versões da Bíblia hoje, né? E tem tantas versões bíblicas diferentes, que algumas eu fico preocupado como pastor, como líder, que eu digo que como pastor não, que eu não sou pastor aqui, apenas sou um mero professor da escola dominical, mas eu sou pastor, né? Fui ordenado pastor há muitos anos, não pastor pastoreando, mas sou pastor. Entendeu? Obrigado, Rogério. Você está falando isso porque é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Então, vejam bem, então nós vamos tratar sobre, mas foi maravilhosa a participação de Marina e Rodrigo. Então, o ministério da igreja. Vejam bem, quando Cristo chamou a igreja, quando Cristo chamou os seus discípulos para segui-lo, Jesus deu uma missão. Então, essa missão é o ministério que a igreja tem, né? O sacerdócio que a igreja tem. Nós temos um ministério. Ninguém é chamado para não fazer nada. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou com uma missão. E como é importante entender isso? Jesus deu uma missão aos seus discípulos, não deu? Quando Ele chamou. Vamos ver 2 textos clássicos que mostram isso? Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Mateus, capítulo 28, 18 a 20. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 8. Esses 2 textos. Está bem? Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver ambos os textos. Está bem? Então, vamos ver ambos os textos. Evangelho de Mateus 18, 21, Mateus capítulo 28, 18 a 20. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 8. Vamos ter? Vocês têm Bíblias, não tem? Naturalmente. A senhora está nos visitando, é isso? Como é o seu nome? Daisy? Seu esposo? Antônio. Justamente nós conversamos ali, meu homônimo.
que está nos visitando hoje. É uma grande honra ter você conosco. Sua esposa pode vir aqui à frente ler esse texto da Palavra de Deus? Dona Deise, venha ler. Está com que texto? Mateus? Então, leia para nós, por favor. Capítulo 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito obrigado, excelente leitura. O que Jesus falou para os seus discípulos? Jesus delegou uma responsabilidade. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Interessante, como é importante entender isso. Olha que coisa interessante. Há duas palavras para poder na Bíblia. É a palavra dinamis. Vocês conhecem essa palavra dinamite em português? Que faz um estrago. A dinamite é usada em pedreiras, em muitos lugares, para dinamitar coisas assim. Então, a palavra dinamite vem da palavra grega dinamis, que foi usada no texto. Jesus disse: toda dinamis, todo poder me foi dado. E tem outra palavra que é exousia. Exousia pode dizer, significa poder, mas poder e autoridade ao mesmo tempo. Porque muitas vezes a pessoa tem poder, mas não tem autoridade para aquele cargo. Aquele cargo não é legitimado, aquela pessoa não usa o poder com sabedoria. Mas imaginemos que você diga que um certo ministro do STF não é uma boa autoridade. Não estou mencionando nomes, não. Não é uma boa autoridade, porque não exerce, às vezes, com sabedoria. Imaginemos que você diga isso. Ou tal pessoa, prefeito, ou tal... Ele tem um poder, mas não tem autoridade pessoal legal. Ele não é exemplo, não é paradigma para ninguém. Então, Jesus, ele tem poder e autoridade ao mesmo tempo. Toda a autoridade... Vejam bem, antes de Jesus delegar poder aos seus discípulos para realizar a obra, ele disse que ele tinha todo o poder. Ele não disse que eu tenho algum poder. Ele disse todo o poder. Toda a autoridade me foi dada aonde? Nos céus e na terra. É uma autoridade que abrange todo o cosmos. Não há nenhum lugar nesse espaço sideral, não há nenhum lugar nos céus e na terra, no universo, em que Jesus não possa colocar o pé e dizer: isto é meu, isto me pertence. Então é maravilhoso você entender isso, e eu também. Está bom? Que você está realizando uma missão, obedecendo àquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Já imaginou muitas vezes que a pessoa está servindo a um certo político e serve aquela pessoa como se estivesse servindo a Deus? Quer dizer, serve com total submissão, subserviência, e às vezes as leis não são nem tão justas. Daqui a pouco aquela pessoa passa, não foi reeleita, e você serviu aquela pessoa com tanta submissão e compromisso. Será que nós temos essa compreensão a quem servimos? E por que servimos? E para que servimos? Então Jesus está dizendo que deviam cumprir a missão de fazer discípulos de todas as nações. Sabe o que eu penso muito nisso? Jesus poderia tratar de qualquer coisa. Eu sou muito observador. Eu passo em um lugar e eu vejo: olha, estão construindo um prédio aqui. Eu fico olhando, né? A construção está acontecendo. Jesus poderia vir aqui e falar sobre engenharia. Foi ele que criou os céus e a terra. Ensinar física quântica. Ele criou o espaço sideral. Eu tive a oportunidade de ouvir o homem que pisou na Lua. Sabiam disso? Ele esteve na universidade lá em Jackson, Mississippi, quando morava nos Estados Unidos, e os alunos foram liberados para ir ouvi-lo lá. E eu saí da faculdade que eu estava e fui ouvir o doutor Neil Armstrong. 21 de julho de 1969. Esse homem tinha 5 doutorados em física quântica. Foi diretor da NASA por 22 anos. E era um cristão. Aí você vê gente aí, está fazendo 2º grau: sou ateu. É brincadeira uma coisa dessa? O cara não sabe de nada, é ateu, e ainda diz com a boca cheia. Um homem, conheci um homem que tem 5 doutorados em física quântica, foi o maior físico do mundo depois de Albert Einstein, e era um cristão. Até escreveu um livro: Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque ele explicou que para ser ateu exige mais fé do que para ser cristão. Ele disse: você crê, disse ele, que houve uma explosão cósmica e gerou esse universo? Ele disse: é impossível. É ter muita fé.
Porque ele disse, imaginemos, ele falou. Eu lembro muito bem disso. Foi na época que havia videocassete, lembra? Alguém lembra de videocassete? 3 cabeças, 4 cabeças, 7 cabeças, parecia a medula. Então, e ele disse, olha, imaginemos que eu tenho em casa um videocassete, sua esposa colocou, tem um jogo de sofá, e ela colocou no meio um centro, e colocou a revista Newsweek, Washington Post, revistas americanas, e colocou um jarro de flores, e você colocou uma bomba no universo da sua casa. Você se ausenta por 200 metros de distância e aperta o botão, e a bomba explode no universo da sua casa. Depois você volta para a sua casa, o que é que você vai encontrar? Ordem na sua casa? Vai encontrar o centro, o jarro de flores, o sofá? Não. Vai haver uma desordem no universo da sua casa. Assim também seria no universo, disse ele. Uma explosão geraria desordem cósmica, desordem universal. Não tem imaginação possível que houvesse uma explosão cósmica que geraria o universo tal qual nós o concebemos hoje. O universo obedece a leis matemáticas e físicas profundíssimas. Somente uma mente infinitamente inteligente geraria o universo que nós possuímos hoje. Por isso, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Meu amigo dele disse isso, todo mundo passaram quase meia hora aplaudindo o Neil Armstrong. Ele disse, imagina você que você crê na biogênese. Não tenho nada contra quem é formado em biologia, mas imaginemos você crê na biogênese, que uma ameba, tudo veio a partir de um protozoário, que a ameba gerou toda a vida de flora e fauna, da fauna e da flora que nós concebemos hoje. Tudo veio de uma única ameba. É ter muita fé. É melhor crer que Deus criou as coisas. Então, mas ele ficou, olha, ele foi passo a passo mostrando a incoerência do sistema ateístico, né? Para entender isso. Por isso que é importante. Então, Jesus poderia tratar de qualquer assunto, mas Jesus tratou, sabe por quê? Jesus tratou da alma, porque na verdade tudo isso vai passar. As construções, o conhecimento, a ciência, tudo vai passar. Só os valores eternos perduram. Eu fiquei imaginando, você tem um carro do último tipo, por que lá no céu não vai ter importante carro? Porque você não vai ter mais, estar mais limitado ao tempo e ao espaço. Você pode imaginar isso? Quando criança, você já sonhou voando? Já? Já imaginou que no reino dos céus você vai poder se autotransportar de um lugar para outro? Não precisa ter carro. Por que precisa de carro? Porque eu estou limitado a esse corpo físico. Naquele dia não vai mais precisar. Você não vai precisar mais cartão de crédito, porque não vai precisar comer todo dia. Não vai precisar ir mais para o cômodo todo dia, fazer compras, sacolão, whatever, seja o que for. Não vai precisar, porque você não vai precisar mais se alimentar. Você entendeu? Então você não vai precisar de coisas deste mundo, porque tudo isso já passou. Eis que tudo se fez novo. Não vai precisar ir mais para a farmácia, para que agora participar do programa do governo, que você tem a farmácia que não paga nada e distribui de graça. Você não vai mais adoecer. Acabou sua enxaqueca, dor nas costas, dor na coluna, seja o que for. Você vai estar novinho da Silva. Já pensou, Jonas? Você vai estar jovem, novo, tudo já passou, um corpo novo. Não precisa nem de malhação. Então, pensa como vai ser. Essa é a compreensão da Bíblia. Então, Deus nos deu um ministério que é o mais importante do que qualquer outro, porque todos os outros deixaram de existir. Não vai haver mais necessidade de nada disso que nós tanto valorizamos aqui neste mundo. E sabe uma coisa, eu me preocupo com uma coisa, eu me preocupo muito, eu sou muito observador em tudo. Você pode ver que o mundo mudou tanto, que a vida humana passou a ser descartável. Alguém escreveu um livro em 1963, professor de Genebra, Erich Fromm. Ele escreveu um livro com o título A Crise do T e do C, o T e o C. Ele disse que esse mundo vai cair, sabe por quê? Porque as pessoas só valorizam o T em lugar do C. Valoriza o que você tem, não o que você é. Muita gente deveria dizer para você, eu te amo, em vez de dizer eu te uso. Eu te uso, em vez de dizer eu te amo. Porque as pessoas não valorizam as pessoas pelo que são, valorizam pelo carro que tem, pela casa que tem, pelas coisas que tem. Isso é triste isso. Há dias atrás, eu não sei se perceberam isso, tem havido muitos acidentes de carros, não tem? Matando pessoas, seja nas estradas, na cidade, mas como o Brasil, o conceito jurídico ainda não tem uma compreensão tão clara que isso é crime, a pessoa vai lá, foge da situação, torna-se foragido, 24 horas depois aparece com o advogado, não vai ser preso não, pode matar. Ontem mesmo, essa semana,
A mulher atravessando o semáforo, saiu da clínica com uma criança, em Vitória, Espírito Santo, saiu com a criança, atravessando a rua, o carro pegou e matou as duas. A mãe e a filha. Há dias atrás, um indivíduo matou outra pessoa, matou um motociclista, saiu do carro, ele não ligou não para que o cara estava justificado, ele foi olhar se o carro dele ficou amassado. Sabe o que ele fez isso? Saiu do carro, olhou se o carro estava amassado e foi embora. Ele estava mais preocupado com o carro dele do que com a vítima. Isso é um mundo cão, isso é um mundo miserável. Por isso Jesus está tratando de valores eternos. E de fazer discípulo de todas as nações, porque esse mundo vai passar. Tudo vai se fazer novo. Então, por isso que a gente tem que entender essa compreensão de Jesus. Tudo que nós valorizamos e concebemos como de valor inestimável, vai passar. O bem, a casa, a conta, no banco, qualquer coisa. Por isso Jesus diz, fazei tesouros no céu, onde a traça corrói, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Já imaginou uma pessoa morrer? Steve Jobs podia ter uma fortuna, não levou nada. Não levou nada. Quando morremos, como disse Santo Agostinho, deixamos o que temos e partimos com o que somos. A única coisa que vai valer a pena é se você serviu a Deus, se não serviu. Se nós servimos a Deus, se não servimos, né? Porque as demais coisas vão passar. Então, isso é muito importante, entender isso. Em Atos capítulo 1, versículo 8, é um texto muito conhecido, que diz, fazer discípulo de todas as nações. A mensagem de Jesus é mensagem universalizante, tem que ser alcançada e pregada a todas as pessoas. Agora, vejam bem, todo o ministério que Jesus ensina, por isso que é importante ler esse texto, o texto sobre o amor. Sabe por quê? Porque tudo que fazemos tem que ter amor. Lembra que antigamente dizia, era uma propaganda, era uma vinheta de televisão, a comida tem que ter sazon? Alguém lembra dessa frase? Alguém lembra? Acho que sumiu essa vinheta de televisão. Vinheta essas informações, né? Chama-se de vinheta. Então, essa vinheta de TV que falava, olha, tem que colocar sazon na sua vida, tem que colocar sazon na comida. Por quê? Esse sazon, em termos espirituais, é o amor. É o amor. Quando a pessoa faz as coisas com amor, é diferente. Não é diferente? Agora, fazer as coisas por obrigação, não há virtude nisso. Não há virtude de fazer as coisas por obrigação. Quem faz por obrigação não vai fazer bem feito. Sabia disso? Por isso que a importância do amor. Porque o amor é a logomarca de toda a obra de Deus na nossa vida e tudo que Deus quer que façamos. Como é importante entender isso. Então vamos ver aqui o amor como marca da nossa filiação com Deus. Vamos ler alguns textos que mostram isso. Então você tem um ministério a cumprir, mas tem que fazer em amor. E não adianta o que fazemos se nós não tivermos amor a Deus e ao próximo. Porque nisso se resume toda a vontade de Deus. Todo o projeto de Deus para a sua vida se resume em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então vamos ler alguns textos da palavra de Deus que mostram o amor como a marca, a logomarca da cristandade. A maior virtude do cristianismo é o amor. Você pode pregar bem, você pode tocar bem, cantar bem, você pode fazer o que for, se virar nos 30 como cristão. Mas se não tiver amor, meu amigo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Por isso que é importante entender isso. Sabe que vou contar uma ilustrações fortes, porque eu estudei tantos anos de história. Então, história da igreja, história do cristianismo, história da universal. No século III, na época do imperador Diocleciano, em Roma, houve uma peste que matou milhares de romanos. Matou milhares de cidadãos de Roma, mas também matou muitos cristãos. O cristianismo também fazia parte do império, né? Mas eram tantos mortos que não dava tempo de sepultar os mortos. Os romanos não sepultavam os mortos, deixavam os corpos putrefatos sobre a terra para serem comidos pelas feras famintas do campo. E sabe o que acontecia? Os cristãos sepultavam os romanos, que eram seus inimigos, e sepultavam os seus mortos. E Diocleciano soube disso. O imperador, ele reuniu o senado para perguntar: que povo é este que sepultam os seus e sepultam nós romanos, seus inimigos? Eram os cristãos. Sabe por que sepultavam os romanos? Porque ele dizia que mesmo os romanos, que eram seus inimigos, eram a imagem de Deus. Mesmo a pessoa afastada, você pensou, imaginar isso, que Hitler, uma desgraça como Hitler, foi criado por Deus, é claro, filho do capeta, desobediente, mas tinha sido criado à imagem de Deus. Então, imagina isso.
Como é importante isso? Na época do imperador Nero César, que reinou Roma do ano 54 a 68 depois de Cristo, houve um grande historiador chamado Tácito. E Tácito morava numa província romana chamada Bitínia. E tem uma história belíssima. E Tácito, ele era pagão, mas ele começou a ver como viviam os cristãos. Aí ele escreveu uma carta para o imperador: salve imperador Nero. Ave César é uma expressão. Lembra que dizia Heil Hitler? O Heil Hitler era imitação de Hitler do que faziam os soldados romanos com os imperadores. Ave César. Então, Ave César, ele mandou escrever uma carta para César: eu quero informar para o imperador que aqui na Bitínia chegou um movimento chamado os cristãos. Estão crescendo demais. Mas uma coisa que me chama a atenção como cidadão romano, ele escrevendo, uma coisa que me chama a atenção é que milhares de pessoas querem seguir os cristãos, não é porque sabem o que eles ensinam, é porque querem ser parecidos com eles. Olha o que ele está dizendo, que muitas pessoas queriam seguir o cristianismo, não é porque sabiam profundamente o que ensinava o cristianismo, é porque a vida cristã era tão bela que todo mundo queria ser cristão, ele diz, mas é porque querem ser parecidos com eles. E ele termina a carta ao imperador Nero César dizendo: vede, imperador, como os cristãos se amam. Olha a última frase da carta: vede como eles se amam. Então, o que chamou a atenção a Tácito, um cidadão romano, historiador romano pagão, era o amor cristão. Você pode entender como é importante o amor fraternal, o amor cristão, o amor a Deus e ao próximo. É a maior marca da cristandade, é a logomarca do cristianismo. Vamos ver alguns textos da palavra de Deus? Vamos abrir a Bíblia na carta de São João, livro de João. Cartas são aquelas cartas pequenas. Evangelho de João, capítulo 13. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Tá bom? Evangelho de João, capítulo 13. Versículos 34 e 35. Quer vir aqui à frente, Tânia? Pode vir aqui à frente? Sim, você pode deixar a sua Bíblia aqui, lê a minha. Porque eu estou desconfiado das traduções, eu vou deixar. Estou brincando. Eu vou olhar. A sua é verdadeira, porque a minha é. A minha é a linguagem de hoje. Eu estou brincando. 23, 24. Não. 34, 35. Aqui. A palavra do Senhor diz: eu lhes dou um novo mandamento, porque vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem, assim como eu os amei, tá certo? Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros, nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu fiquei achando que estava errado, porque estava repetindo. Não estava errado, o texto não está errado. Às vezes é a leitura que não está lendo muito direito. Mas... que é mais fácil culpar o texto, que o texto está errado. Não, estou brincando com vocês. É uma pessoa que perdeu os óculos dentro da Bíblia, não encontrava os óculos, estava dentro da sua Bíblia. Mas não está certo, está certo. E sabe por quê? Isso faz parte da nossa herança adâmica. A mulher que tu me deste, a culpa é dela. E a mulher colocou a culpa na serpente, então... não fui eu que li errado, é que o texto está complicado. Porque às vezes a gente não está reconhecendo, está precisando de óculos. Já percebeu que a pessoa vai chegando à idade, está precisando dos óculos, diz: não, a culpa não é minha, eu estou garotão, estou tudo bem comigo, eu não estou precisando não, mas está tropeçando em tudo. Mas diz que não está precisando de óculos, né? Então, mas você leu bem, está tudo bem, você leu muito bem. Então, olha o que Jesus está dizendo: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês forem batistas. É isso que Jesus disse. Se vocês forem presbiterianos, se vocês forem metodistas, pentecostais, das Assembleias de Deus. Jesus não disse isso. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Nisto conhecerão. Vejam bem que é uma condicional. Se vocês tiverem amor uns para com os outros. Então o mundo vai identificar que somos discípulos de Jesus pelo amor. Como é importante compreender isso. O amor, conhecerão, então o amor está relacionado ao discípulo, a identificação daquele que é discípulo do Senhor Jesus Cristo.
Vamos ler os outros textos da palavra de Deus? Leamos então na carta aos Coríntios, e em Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 8. Vamos abrir os textos. Romanos 13, versículo 8. Escura o texto, porque posso chamar você para vir aqui à frente, tá bom? Por favor, abra a Bíblia. A nossa classe é uma classe que lê a palavra. Romanos capítulo 13, versículo 8. Primeira missiva aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Romanos 13, versículo 8. E Colossenses 3, 14. Romanos 13, 8. 1 Coríntios 16, 14. Colossenses 3, 14. E Filipenses 2, 2. Filipenses 2, 2. Quem encontrou Romanos, vem aqui à frente. Eu vou chamando logo, tá bom? Quem vai ler Romanos, vem aqui à frente. Romanos 13, 8. Primeira carta aos Coríntios 16, 14. Vem aqui à frente também. É bom que vocês estão sendo visualizados. Então, quando alguém encontrar você na rua, eu vi você lá na igreja. Tá bom? Tá bom? Eu disse que não era crente. Você não disse que era crente, eu vi você na igreja batista. Então, 1 Coríntios 16, 14. Quem vai ler, vem aqui à frente. Não tem medo de ser feliz, não. Obrigado. Olha, é um homem maravilhoso. Uma bênção de Deus. 1 Coríntios 16, 14. Colossenses 3, 14. Seu Sidão é gente fina, pessoa maravilhosa. Professor Sidão. E Filipenses 2, 2. Quer vir aqui, Marilena, também, para ler, filho? Você pode ver? Está com a Bíblia aberta? Filipenses 2, 2. Então, quem tiver com a Bíblia aberta, pode vir aqui à frente. Vamos ouvir o texto? Então, Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Estão vendo aí? Não devam nada A ninguém. O que a gente deve ao próximo? Devemos o amor. A nossa dívida é o amor. É uma dívida que temos que pagar a cada dia. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado por sua bela voz. 1 Coríntios 16, 14. Isso? Faça tudo com amor. Olha, uma frase tão importante. Façam tudo com amor. O que significa? É trabalho. O trabalho deve ser feito com amor. Tudo tem que ser feito com amor. Quer dizer, o amor deve estar presente até nas atitudes. No relacionamento com seus colegas de trabalho. Com o vizinho. Já pensou alguém dizer que o cristão, ele é meu vizinho, mas ele é um péssimo vizinho. Você sabe que, de coração, fazendo tudo com amor. Sabe o que me preocupa? Não sei se você já percebeu isso. Você chega em estacionamento. Já percebeu que o indivíduo chega lá, coloca o carro dele, invade o seu espaço. O estacionamento já é pequeno. O indivíduo vai lá e atrás do carro dele diz: a serviço do Rei Jesus. Vai pensar que Jesus não sabe dirigir. Mas é verdade. Eu já vi isso. Eu fico uma arara. Olha, eu sou muito chato com isso. Eu chego no estacionamento, eu olho se meu carro tem 30 centímetros para lá, para cá, dos dois lados, para não invadir o espaço do outro. O indivíduo chega, coloca o carro dele em cima da linha, não dá nem para você sair, e o carro dele está com adesivo cristão. Ele não obedece sinal nenhum. E, se possível, faz até gesto feio no trânsito. Mas está na igreja cantando. Está complicado. Então, fazer tudo com amor é também respeitar até o direito do próximo. Meu direito vai até onde o direito do outro começa. Então, que maravilha. Eu amei esse texto que você leu. É uma frase pequena, mas de profundidade teológica tremenda. Façam tudo com amor. Muito obrigado, Éder. Você é uma bênção de Deus. Filipenses 2, 2. Completai o meu gozo, para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, completar a minha alegria. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta aos Filipenses. Era por volta do ano 62 depois de Cristo. Completar a minha alegria, que vocês tenham o mesmo amor. Então, como é importante entender que o amor é a razão da vida. Colossenses 3,14. Alguém encontrou? Colossenses 3,14, o que é que diz? Que o amor é o quê? É o vínculo da perfeição. Mas vamos ler então? Alguém encontrou o texto? Pode vir aqui à frente, Mariana. Então, lê para a gente. Vai ler. Assim, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Então, o amor é o vínculo da perfeição. É o maior vínculo da cristandade. É o amor. Então, como é importante entender. Havia um louvor antigo que era cantado nas semanas da quaresma. Alguém sabe o que é quaresma? É semana católica. Mas, olha, sabe o que eu penso? Que a verdade de Deus é verdade na boca de quem for. Eu não sou católico, sou evangélico, batista. Mas vejam bem, mas se um padre disser que Jesus é Deus, ele não está errado, não. Entendeu? A verdade de Deus não vai ser destruída, obliterada, alijada, ou deixar de ser verdade, porque aquela pessoa, temos alguma discordância com ela. Você entendeu como é importante isso? É importante entender que a verdade de Deus é verdade na boca de quem disser. Então, é muito importante. Eu estava lendo um outro texto, que era João Paulo II, aquele que morreu, que era polonês. Né? Era um texto sobre um comentário dele do primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. E eu fui lendo ontem, disse, que coisa maravilhosa que ele escreveu. Era um discurso dele de 1997. Eu comecei a ler, eu disse, não, eu sou protestante, leio coisa do Papa. Primeira ideia que você tem é jogar no lixo. Não, vou ler isso aqui. E fui abençoado. Havia um louvor na quaresma, que se cantava há muitos anos na igreja católica, dizia: amor, 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 ser cristão é ter amor, ama ao teu próximo como a ti mesmo, Deus é amor. Amor, 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 ser cristão é ter amor, ama ao teu próximo como a ti mesmo, Deus é amor. Isso é verdade. Ser cristão é ter amor. Não há como ser cristão sem amar o próximo, sem amar a Deus. Aí não adianta, eu posso vir à igreja, eu posso fazer tudo. Posso viver conforme o escrito, posso ser um batistão, mas se não amar o meu próximo, não vai adiantar. Vai tudo de ralo abaixo. Vai tudo pelo ralo. Então é importante entender essa compreensão do amor, tá bom? Então o amor na verdade, a logomarca da fé cristã. Vamos ver o texto de Hebreus 6,10. Vamos ler mais dois textos, Hebreus 6,10 e primeira carta e Efésios 5,2. Primeira, Hebreus 6,10 e Efésios 5,2. Mais esses dois textos. Efésios capítulo 5, versículo 2 e Hebreus capítulo 6, versículo 10. Rogério, vem aqui à frente. Faz tempo que eu não vi você, Rogério. Estava com saudade de você. Hebreus 6,10 e Efésios 5,2. Hebreus 6,10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstrarão pelo nome dele, pois servirão aos santos e continuam a ajudá-los. Então Deus não é injusto. Olha que texto maravilhoso. Deus não é justo para esquecer do amor que você tem. Olha, você pode fazer alguma coisa por alguém. Eu já fiz muitas vezes, coisa que ninguém sabe, para outras pessoas para ajudar. A igreja não soube, ninguém soube, mas Deus viu. O que Jesus diz na Bíblia? Não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Você não vai ajudar alguém a dizer: olha, pastor, eu quero dizer o seguinte, que essa semana eu dei uma bolsa de alimentação para alguém. Pronto, no momento que você fez isso, não serviu para nada o que você fez. Nós não podemos fazer as coisas para tocar trombeta. Sabe o que é tocar trombeta? Chamar a atenção para a gente. Isso não é virtude. A virtude está em fazer e ninguém saber, para que só Deus veja e te recompense. Quantas vezes, né? Eu, você, o Rogério, o Antônio ali visitando, quantas vezes já fizemos alguma coisa para ajudar um vizinho, uma vizinha, alguém que precisou? Ninguém soube, mas Deus viu. O importante é que Deus viu. Faça as coisas para que somente Deus veja e Deus te recompense. Por isso o texto está dizendo: Deus não é injusto para esquecer do amor que você tem, porque você serviu as pessoas e continua servindo. Isso é maravilhoso. Eu não sei se alguém lembra daquele programa que tinha De Volta à Minha Terra. Era um programa com o Gugu Liberato. Lembram? Aí uma família aparecia lá no palco. Ele dizia: essa família precisa voltar para Paraíba. E então precisava de... E fulano aparecia. Aí então a Graneiro, uma companhia de... A Graneiro, aí chegaram o cara da Graneiro, um gravata, patrão lá na frente. Eu não sei se era o CEO da Graneiro. Olha, a Graneiro vai levar essa família e vai levar de graça.
Então, parabéns a Grandeiro. Você não sabe, eu tive um professor que trabalhava um colega meu que trabalhava em São Paulo, ele trabalhava na TV, ele disse, aquilo era uma jogada. Por quê? Porque 1 minuto de televisão, no pico de audiência, disse ele, era cerca de R$200 mil por 1 minuto. A Grandeiro ficou 5 minutos ali em cima, fazendo propaganda dela, e gastou R$5 mil de óleo diesel para levar a família. Você entendeu? Se a Grandeiro levar a família na Paraíba de graça, não pagaram nada ali a Silvio Santos, mas passaram 5 minutos em pico de audiência, ia pagar R$1 milhão por aqueles 5 minutos. Você entendeu? Que jogada maravilhosa? Então a Grandeiro não fez aquilo porque amava aquela família da Paraíba. Fez porque valia a pena na questão custo-benefício. A Microlins vai dar um computador à família. Era Microlins antigamente? Vai dar um computador, não sei se era 386, 586. Não tinha aquele, daqui é especialista em informática, mas tinha um programa, não tinha aqueles computadores? 386, 586, sei lá o que, era 386? Era Pentium 100, né? Pentium, você é da época do Pentium 100 ainda? Então, aí dizia, olha, vai dar e tal, e a pessoa ficava feliz. Olha, passou um tempão a Microlins fazendo propaganda dela de graça. Se ela fosse pagar aquilo ali, dá para pagar 1000 computadores. Então, vejam bem, então o que fazemos? Não devemos fazer pensando em recompensa, porque a virtude está em amar alguém sem esperar recompensa daquela pessoa. Então, é por isso que é importante Jesus. Sabe que Jesus era Deus, né? Jesus era o concurso. Eu não posso dizer que Jesus é sábio. Ele era a própria sabedoria encarnada, né? Jesus disse, quando for fazer um banquete, chama pessoas simples também, porque não terão com que te recompensar. Mas vai fazer um banquete e chama o ratinho, certamente o ratinho vai te dar recompensa, porque você chamou o ratinho, não sei lá o quê, ou não, mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a nossa mira está errada, quando valorizamos só pessoas por sua relevância. Então, como é importante isso? Efésios 5:2. Então, o texto que Rogério lê é muito importante. Deus não é injusto para esquecer de que você fez. Ninguém viu o que você fez pelo seu próximo, mas Deus viu o que fez para ajudar o próximo. O que você está fazendo, Deus está vendo. Tá bom? Como é importante isso? Então, Efésios 5:2. Alguém pode ler para nós? Quer vir aqui à frente, Júnior? Você pode vir? Se você puder, se não, pode? Vem aqui à frente, venha. Vocês conhecem o Júnior, não? Ó, Júnior, estou lhe chamando, não é porque você me chamar aqui para frente, não, viu? Tá bom, gente? Tá bom. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que maravilha! É andar em amor. Eu tinha um professor, o Dr. Victor Pester, ele era escocês. Aliás, escocês. Então, é um lugar que minha esposa já foi, eu não fui ainda. Mas nossa filha mora lá. Mas vejam bem, ele era escocês, ele já estava idoso, ele dizia, sabe por que a mamãe caranguejo, os caranguejos andam tudo de banda? Ele disse, sabe por quê? Porque quando nasceram os caranguejinhos, a mamãe caranguejo, Maria, levou eles para a praia para aprender a andar. E ela deu alguns passos e colocou um pauzinho. Disse, olha, isso aqui lá é a nossa referência, está vendo? Você tem que andar reto para chegar àquele alvo ali. E vocês têm que imitar a mamãe. E veja como a mamãe anda. Aí a mamãe andava sempre de lado. E não chegava ao alvo. Por isso os caranguejinhos não aprenderam a andar. Porque o exemplo foi a mamãe caranguejo. Então, o nosso exemplo não é Buda, não é Maomé, não é o pastor que roubou a igreja. Porque ele diz, não vou ser crente não, porque olha o pastor roubou da igreja. Meu amigo, cada um vai dar conta de si a Deus. Se o pastor pegou o dinheiro da igreja, nessa igreja pentecostal por aí, sumiu com o dinheiro da igreja. Sabe que ontem eu vi um programa? Alguém mandou para mim? E é um programa mesmo. Um pastor vendendo tábuas de madeira da Arca de Noé. R$10 mil cada tábua. Alguém viu isso aí? E aí dizia, olha, tábua de madeira aqui da Arca de Noé. Bereshit bara Elohim. Começava a falar línguas. Entendeu?
Olha, 10 mil reais cada tábua de madeira. Olha, é madeira boa. Meu amigo, não existe essa tábua de madeira em lugar nenhum no mundo. Como é que o pastor está vendendo a tábua de madeira de Noé? E aí eles colocam na sua sala. Alguém viu isso aí? Você viu? E aquilo é sério mesmo. Não é piada, não. E o pior é aquele que compra. Sabe o que diz o Maquiavel? No seu livro, o Príncipe, não é Pequeno Príncipe, não, o Príncipe, 1526. Que ele é um livro que mostra como as pessoas devem enganar os outros. Ele diz isso. Como Lourenço de Médici deveria se perpetuar no reino da Itália. Só faça isso. Aí ele diz, por quê? Ele siga o vulgo é o populacho, o povo. Ele disse, faça isso porque ele disse, se alguém quer fazer o mal, faça devagar, porque as pessoas têm memória curta, vão esquecer do mal que você já fez. Olha que coisa, do mal anterior. É como se fosse hoje, houve a TV disse, olha, roubaram o país, não sei o quê, roubaram o banco. Mas na semana que vem tem outro escândalo, já faz esquecer o escândalo anterior. Perceberam? E o povo esqueceu. O povo esqueceu. Lembra daquele homem do sacolão, que o cara roubou e saiu com o dele na sacola? Ele é deputado federal e representante do partido. Quem vai lembrar disso? Ele é cearense, eu acho, né? Então, mas está lá. Quem vai lembrar desse troço? O povo tem uma memória curta. Então, vejam bem como é importante entender isso. Tá bom? Então, é importante entender. Isso é muito importante. Então, andar em amor. Então, então, meu exemplo não é o político, não é o pastor, que muitas vezes, em algumas igrejas não sérias, roubou a igreja. O meu exemplo é Jesus. Andar como Jesus andou. Ele é o nosso modelo, é o nosso paradigma. O paradigma é Cristo, não é ninguém. Seu paradigma é Jesus. Seu modelo é Jesus. Tá bom? Então, esquece. Eu creio que a melhor coisa mesmo é ter o foco em Cristo. Havia um louvor que dizia, olhar somente a Ti, Jesus, olhar somente a Ti, Jesus, olhar somente a Ti, Jesus, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, e não olhar atrás, né? E não olhar atrás. Então, o seu exemplo é Jesus. Então, veja outra coisa aqui. O tipo de amor que não deve fazer parte do ministério da igreja. A lição tem vários aspectos aqui. É o amor que se vangloria, o amor não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se comporta indecentemente, não visa seus interesses, o amor não se ira, não se ressente, o amor não se alegra com a justiça. É o tipo de amor que não faz parte da igreja. Mas estava pensando em alguns outros aspectos, eu até coloquei aqui, tá bom? Tem vários amores que a Bíblia condena, que não faz parte da igreja. Por exemplo, amar o presente século, amar o mundo contemporâneo. Vejamos o que o texto diz, 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4,10. Esse é um tipo de amor que não faz parte da nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de João. Vamos ler esses dois textos. Primeira carta de João, quase no final da Bíblia, queridos. Então tem tipo de amor que não agrada a Deus, né? Então, primeira carta de João, capítulo 2. Primeiro, agora o texto que nós lemos para vocês, é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Vamos ler esses dois textos? 2 Timóteo 4, 10 e primeira carta de João 2, 15 a 17. Vamos ler esses textos, por favor, que é muito importante. Rebeca, eu nunca chamei você aqui à frente. Sempre chamo o seu noivo. Ele está trabalhando, não veio hoje. Você pode vir aqui à frente? Mas Juan está bem? Que bom, graças a Deus. Então, você quer ler o texto? Que texto você vai ler? 2 Timóteo 4. Então, lê para nós. 4:10, né? Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Muito bem, muito obrigado. Então ele estava preso. Muito obrigado, Rebeca. Paulo estava preso. Quando ele mais precisava, a turma debandou. E ele disse, porque Demas era o companheiro do apóstolo São Paulo de viagem. Tendo amado este mundo, foi embora. Então, o amor ao mundo é inimigo de Deus. Vamos ver o texto. Então, você não pode amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Alguma coisa não se associa aí, não se coaduna.
A carta de João 2, 15 a 17. Vamos ler isso aqui? João 2, 15 a 17. Vamos ler esse texto com carinho. Quem vai ler agora? Eu gostaria de... Olha, já chamei sua esposa uma vez. Su, pode vir aqui à frente, Su? Seu marido já veio aqui à frente. Não adianta se esconder, porque o Éder fez assim para mim. Ó. O Éder mandou chamar você, então... Pastor, olha, então... Dá para você ler, Su? Eu acho que eu consigo, mas tem que ler aqui. Pode ser aqui? Sim, com certeza. É 15 ou 17? Capítulo 2, 1 João capítulo 2, 15 a 17. Tá. Não amem o mundo, nem o que ele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Estão vendo? Por que a Bíblia diz não ame o mundo? Não significa não amar as pessoas. Porque as pessoas Deus ama. Há uma distinção. A palavra mundo tem 4 sentidos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas a Bíblia diz que não é para não amar o mundo. Como é que pode ser? O mundo que fala aí é a cobiça do mundo, as paixões do mundo. Isso é inimigo de Deus. O mundo como pessoa, como habitação, devemos amar as pessoas, porque este mundo também Deus amou. Então, é muito importante entender isso. Então, mas vamos guardar a lição, estou vendo, 10 e 21. Vamos guardar que a tônica, a ênfase da lição é justamente essa, que a missão que a igreja tem é uma missão que só pode ser realizada em amor. Não há como realizar essa missão se o amor não estiver presente. A dinâmica da igreja é o amor. Tudo que você tem que fazer, tem que pensar, eu estou fazendo isso porque amo ao meu Deus, porque amo ao Senhor. Eu penso muito, eu sou um cara muito reflexivo. Pensa o apóstolo São Paulo escrevendo para uma comunidade. Naquela época, havia escravidão, existia a escravidão no Império Romano. E Paulo escreveu para cidadãos que eram até escravos. E ele, na carta aos Colossenses, ele diz, olha, eu sei que vocês estão sendo maltratados pelos seus senhores, mas façam o trabalho que eles mandam, não por amor a eles, mas por amor a Deus, porque é o Senhor dos céus é que está servindo. Você pode imaginar uma coisa dessa? Você dizer para um escravo, ele esperando a alforria, que enquanto não chegar a alforria, você faça o trabalho bem feito, porque não é por causa do patrão que ele não merece, mas é por amor a Deus. Então o trabalho que você está fazendo, você não está fazendo para o ratinho, seja para quem for, está fazendo para Deus. Vai fazer bem feito, porque é para a glória de Deus. Gente, isso é muito importante. Você pode ser uma diarista, seja quem for, faça o trabalho. Olha, já imaginou quando alguém diz, olha, eu tenho trabalho para fazer em casa, mas não vou chamar um pedreiro crente, porque vai fazer a coisa mal feita. Não vou chamar um servente cristão, vai fazer a coisa mal feita. Mas que história é essa? Se você está fazendo um trabalho, você é um pedreiro, carpinteiro, servente, faça o trabalho bem feito. Não é para agradar aquela pessoa, não, é para agradar a Deus. Deus está sendo glorificado pelo trabalho que você faz, por mais modesto e humilde que seja. Por isso a Bíblia diz, o texto que Éder leu, façais tudo em amor, porque o amor é a maior logomarca, é a maior. Sabe o que eu penso? Todo carro não tem um adesivo? Você vê um carro, já sabe, pelo desenho já sabe, né? Você é da Volkswagen, você é da Fiat, da Chevrolet, da Estrela. A Estrela como é? A Mercedes, e assim por dentro. Você sabe. Então, a nossa logomarca é o amor. Tá bom? Se você não tiver amor nem a Deus nem ao próximo, você pode ser um batistão, pode ser o que for, mas não está cumprindo a missão que Deus te deu. Vamos orar? Pai Celeste, Pai querido, nos ensina a amar o próximo e amar a Deus sobretudo, porque a Tua palavra diz que permanece a fé, a esperança e o amor, as 3 virtudes teologais, as 3 virtudes maiores da cristandade, mas a maior de todas é o amor. Tudo vai passar, mas o amor se perpetuará, até nos céus, porque se o céu não tivesse amor, deixaria de ser céu. Por isso, Senhor, nós te rogamos que o Senhor nos ensine a amar a Deus e ao próximo a cada dia, a cumprirmos a nossa missão nesta terra, realizando a nossa missão em amor. No nome de Jesus, aquele que é o amor encarnado, o amor por excelência, no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor os abençoe, tenha um dia maravilhoso, abençoado, feliz, agradável, em comunhão com Deus. É o que eu anelo, é o que eu desejo, é o que eu auguro
de todo o coração para vocês. Que o Senhor também ilumine o pregador desta manhã e o culto que será realizado. Tudo para a glória de Deus. Amém.